Curve sua cabeça ainda, feche seus olhos. Vamos orar mais um pouco. Jesus, nós te chamamos, Deus. Nós te chamamos, Deus. Nos ensine a te amar mais, Senhor. Nos ensine a te honrar mais. Nos ensine a te entregar o que é devido. A glória é devida ao seu nome, Deus. Espírito de sabedoria e revelação, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a Deus. Nós queremos ouvir o Senhor. Jesus, eu oro para que toda mente cauterizada seja tocada pelo fogo do Espírito. Para que todo coração indisponível seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Abra os nossos ouvidos, Deus. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós não queremos apenas mais uma pregação, nós queremos te ouvir, Deus. Abra os nossos olhos, Deus. Nós não queremos ver nenhum outro homem, que se apaguem as luzes sobre os homens. Nós queremos te ver, Deus. Nós queremos te ver, Deus. Fascina os nossos olhos novamente, Deus. Nós sabemos que existe algo maior. Nós sabemos que existe mais, Deus. E nós temos fome demais. Deus, se o Senhor procura um povo nesse tempo com fé e com um santo desejo de te ver, eu oro para que o Senhor encontre hoje aqui, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus, outra vez. Nós queremos te ouvir, Deus. Nós queremos te ouvir, Deus. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Estão felizes?
Não sei se vocês estão felizes, não. Tô feliz, gente? Amém. Eu tô feliz, cara, tá aqui. Feliz e nervoso. Cara, foi muito engraçado pra chegar aqui. Primeiramente que eu não ia nem vir. Você pode estar estranhando, né? Você viu lá o cartaz no Instagram e esse menino cantou 2 vezes, vai pregar. E não tava nem no cartaz. É as coisas de Deus, né, cara? O pastor João Paulo me ligou na quarta-feira. Ligou e disse: tá com a mochila pronta? Eu disse: pra quê? Ele falou: macho, prepara a mochila, mostrei tua música aqui pro pastor, quer que tu venha liberar aqui. Eu disse: rapaz, eu tinha um compromisso marcado pra sexta. Eu alinhei todas as coisas, vim, falei com o meu pai, que é o meu pastor também. Ele me liberou e eu vim. E aí todas as coisas mudaram. Quem ia pregar mudou completamente os dias e o pastor me chamou para cantar. Cantei, foi quinta, acho que foi, né? Quinta-feira, sexta, eu acho, não sei. E aí hoje eu recebi esse convite de pregar hoje. Hoje, eu acho que era umas 3 horas da tarde. O pastor vai liberar hoje, tá? Amém. Estou feliz de estar aqui. O Senhor alinha as coisas segundo a sua vontade e o seu desejo. Estou sendo muito tocado esses dias e, cara, que responsabilidade. Meu Deus. Os homens que passaram aqui são homens verdadeiramente de Deus. O pastor João Paulo, o general, esqueci o nome de ontem. Isso, de São João. Pastor Álvaro. São só menino, né? O menor dos menores, mas que bom que o Senhor me deu essa disponibilidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre a presença de Deus. Foi falado um pouco sobre tudo que eu vou falar hoje aqui nesses dias, mas eu queria que a gente reparasse um pouco mais, olhasse um pouco mais a fundo sobre a presença de Deus. E a presença de Deus, ela se manifesta em toda a Bíblia e em nossos dias, nós cremos nisso. E ela aparece em toda a história de maneira progressiva. Mas esse se trata do tema central das Escrituras, a presença de Deus. Mike Duke fala que se a Bíblia fosse uma canção, o refrão dessa canção seria: Deus deseja habitar entre os homens. A gente ouviu um pouco sobre isso esses dias. Deus deseja tabernacular entre os homens. Deus deseja manifestar a sua presença no nosso meio. Eu não sei se você entende isso, mas aqui nesse lugar, nesse anseio e desejo de Deus, existe uma graça tremenda, porque nós estamos falando de um Deus que é grande, Ele é Senhor, Ele é Criador de todo o universo, Ele faz da terra o estrado dos seus pés. E Ele deseja habitar no nosso meio. Que graça que existe nisso. Um Deus que deseja habitar no meio do seu povo, um povo pecador, um povo mau. Mas o Senhor deseja habitar no nosso meio. No nosso meio, Ele deseja que nós sejamos o seu povo. E a primeira vez que o termo presença do Senhor ou presença de Deus é utilizado na Bíblia é no contexto de queda e de pecado. É no contexto de vergonha e de medo. Quando o homem que desfrutava do jardim de delícias, do Éden, da presença do Senhor, ele cai. Ele perde a presença. E agora o Senhor chega no jardim e eles estão se escondendo da presença de Deus. Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu, por isso me escondi. O homem caiu, o homem pecou.
A promessa de Deus é que no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. Mas nós sabemos que Adão ainda vive 930 anos. Ele não morreu instantaneamente naquele momento, fisicamente. Isso traz à tona que a questão da morte aqui não é tão simples. A morte que nós estamos falando aqui não é apenas física. Ele não cai ali no chão instantaneamente ao comer o fruto, como se tivesse comido uma fruta envenenada. Não é isso que acontece. Mas nós sabemos também que Deus não mente. Então Adão realmente morre naquele momento. Ele morre instantaneamente naquele momento. Pois ele tem a sua carne corrompida pelo pecado. E assim a morte é um homem longe de Deus. Uma vida longe da presença de Deus. E assim começa a revelação sobre a presença de Deus nas Escrituras. O homem perdeu a presença. Como eu falei, Mike Duke fala que se a Bíblia fosse uma canção, o refrão dessa canção é justamente isso. Deus deseja habitar no meio do seu povo. Deus deseja habitar entre os homens. E entender isso é entender onde estão as afeições de Deus, onde está o coração de Deus, onde estão os seus desejos. E Deus, nesse tempo, está procurando esse povo. Um povo que deseje, um povo que ame, um povo que desfrute da presença de Deus. Meus irmãos, nós chegamos no culto muitas vezes já com pressa de sair, porque nós não entendemos o prazer que há, a alegria que existe em estar diante da presença de Deus. Mas o Senhor sempre separa um povo no meio de um povo. E eu acredito que existe em nós, no nosso meio, quando eu falo nosso meio, é a igreja, um povo, no meio de um povo que ama a presença do Senhor. Nós não estamos aqui como espectadores, como alguém que diz qual vai ser o louvor de hoje, quem é que vai pregar, como é que vai ser, será que eu vou gostar? Será que vai ser bom para mim? Será que eu vou me arrepiar? Não. Nós estamos aqui como amantes da presença, como caçadores de Deus, como caçadores da presença, dizendo: o culto não está fácil hoje, né? Tem dia que a gente desiste, o culto está difícil, né? Meu Deus, a gente olha e diz: o céu está fechado. Mas nós ouvimos esses dias que há uma porta aberta, meu irmão. E não há notícia de que essa porta se fechou. Nós continuamos insistindo em dizer que os céus estão fechados. Não, há uma porta aberta para nós. Mas será que nós temos um coração ansioso por ver as coisas de Deus? Será que nós temos a disposição em responder à voz que nos chamou, dizendo: suba aqui? Há uma resposta ao que nós estamos ouvindo. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos nem ouvindo. Nós perdemos o discernimento espiritual. Nós paramos de ouvir a Deus. Nós não sabemos mais discernir entre um ministro performático e um ministro que realmente ama a Deus. Mas o Senhor quer nos alinhar nesse tempo e voltar os nossos olhos novamente a andar e caminhar lado a lado, como quem realmente deseja a presença, como quem realmente tem um coração ligado às afeições de Deus. Porque, meus irmãos, nós estamos falando do desejo de Deus. É o desejo de Deus habitar entre os homens. E nós tratamos a sua presença muitas vezes como se fosse nada. Eu quero responder à presença de Deus. Eu quero que o Senhor e o Espírito de Deus gerem em você. Não são palavras humanas que geram isso. Não é convencimento humano, é poder de Deus. Que gera um desejo de buscar pelo Senhor.
A canção que o pastor falou, ela fala como o sertão pela chuva, como o deserto por águas. E onde eu passo, as pessoas gostam dessa canção, porque a gente se identifica, a gente é, né, do sertão, a gente conhece o calor. E a gente, esses dias, cara, a gente tá desesperado por chuva. Meu irmão, por favor, chove, Deus. Que calor é esse aqui em Petrolina? Que calor é esse em Brejo Santo? Cara, eu nem me apresentei, né? Meu Deus. Deixa eu beber água. Meu nome é Tuan Vinícius. Meu Deus do céu. 15 minutos depois. Meu nome é Tuan Vinícius. Eu sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas moro agora em Brejo Santo, no Ceará. Alguém conhece? Amém, cara. Ah, vocês são de Juazeiro, né? Não vale. Mas que massa. Eu sou de Brejo Santo, no Ceará. Não sou, né? Mas moro lá atualmente. Meus pais são pastores missionários lá há 15 anos. Estão gastando a sua vida por amor ao Senhor naquela cidade. E a gente tá lá servindo. Faz um ano que eu voltei. Eu tinha ido para Natal, morei 5 anos lá, fui fazer faculdade, sou fisioterapeuta, né? Se alguém não estiver bem aí, a gente ajuda depois com oração ou com outra coisa. E o Senhor me chamou de volta ano passado, disse: vem, filho, volta. Cara, as coisas do Senhor são muito engraçadas. Eu sou filho de missionário e quando a gente veio pra Brejo Santo eu tinha 8 anos. E, meu irmão, eu odiava estar ali com todas as minhas forças. Rapaz, eu tinha saído da minha casa, do meu conforto, meus amigos, minha escola, minha família, pra um lugar quente. Um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu odiava estar ali, de verdade. Não é forçação de barra, não. Eu realmente odiava. Meu pai chegava tentando me explicar e dizia: é um chamado de Deus para nossa família, meu filho. Eu dizia: Deus chamou você e não eu. Mas eu fui tocado pelo Senhor na minha adolescência. Fui tocado pela presença do Senhor. Porque a gente cresce, a gente chora, a gente vai em acampamento, a gente vai em retiro, a gente vai... Mas existe um momento que o Senhor nos toca, Ele nos fisga ali. E é como o Jó, né? Antes eu conhecia e ouvi falar, mas agora meus olhos te veem. E foi isso, eu fui ferido. Eu disse: rapaz, não é que eu sou missionário mesmo? Não é que o Senhor me chamou para isso mesmo? E ferido com isso, eu disse: cara, eu tinha um plano muito bom, gente. Muito bom. Na minha mente, né? Eu disse: eu vou fazer uma faculdade de letras, em inglês, né? Vou aprender inglês, vou ter uma profissão legal que dá pra trabalhar em outros lugares e eu vou ser missionário. Esse era o meu plano. Um plano gospel, crente, como o pastor falou, né? Um plano certo. Na minha mente era completamente certo. Deus olhou pra mim e disse... Eu estava amando, eu tinha um plano para estar ali, para permanecer em Brejo Santo. O Senhor disse: não, você vai voltar. O Senhor me fez voltar para Natal. Eu passei 5 anos lá. Aprendi muito no Senhor. E ano passado eu ouvi a voz do Senhor dizendo: é tempo de voltar de novo. Às vezes, né, dá vontade de olhar para o céu e perto: Deus, se decida. Mas ouvi a voz do Senhor e voltei. E tem sido um tempo muito bom. A gente está construindo algo muito legal. Eu queria que depois vocês fossem lá no Brejo, né? Conhecer o pessoal. A gente só anda em grupo, mas dessa vez foi muito em cima. A gente viu todo mundo, mas a gente anda com a galera e é um povo que ama a presença de Deus. Assim como vocês também. E eu vou voltar para a pregação. Esse é o desejo de Deus. Esse é o anseio do coração de Deus, habitar entre os homens. A presença do Senhor manifesta o nosso meio. Esse desejo é expresso no jardim e em toda a Escritura. Desejo de Deus de habitar, estar junto com o seu povo. Meus irmãos, o plano do Senhor não seria frustrado por ninguém.
nem por homens, nem por pecado, nem por nada. O seu desejo é habitar entre os homens, então ele vai habitar entre os homens. Ele vai manifestar a sua presença. E nós vemos essa revelação progressiva em toda a Escritura. Nós vemos o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão, a encarnação de Cristo. Quando o próprio Cristo isso aí, gente. Tabernaculou entre nós. Aqui, ó, escrevi. O verbo que se fez carne tabernaculou entre nós, e na descida do Espírito Santo, agora nós temos Deus habitando em templos de carne e ossos. E nós ouvimos ontem, e esses dias, que finalmente, nos últimos dias, o tabernáculo de Deus descerá para a terra. Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus estará com eles. O final da história é Deus cumprindo a sua vontade e finalmente, plenamente habitando entre os homens. E aqueles que vão viver isso são aqueles que entenderam hoje o valor que existe na presença de Deus. Meu irmão, você não vai passar a eternidade desfrutando da presença de Deus se você não entendeu hoje o valor que há na presença do Senhor. São homens e mulheres com fome de Deus, com fome da presença de Deus. São esses que vão desfrutar da eternidade e da sua presença plenamente. Não mais em parte, mas agora plenamente. Então o que eu quero gerar no seu coração hoje é colocar um peso da importância que existe na presença de Deus. Deus está nesse tempo procurando homens e mulheres da presença. Homens e mulheres que amam a presença de Deus. Que amam o Senhor. João 17:3 fala: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Todas as vezes que nós oramos que queremos viver o céu na terra, que nós queremos a eternidade já no nosso meio, mesmo que em parte, nós estamos falando sobre João 17:3, onde o próprio Jesus fala que a vida eterna é conhecer a Cristo. Então, se a vida eterna é conhecer a Cristo, nós podemos sim viver o céu na terra aqui, hoje. Nós podemos sim, em parte, conhecer a Deus. É isso que nós vamos fazer e gastar a nossa vida por toda a eternidade, conhecer a Deus. E assim como nós podemos, em parte, conhecer a Deus, hoje nós podemos, em parte, desfrutar da sua presença hoje. E isso vai impactar a nossa vida futura, com toda certeza. Se você não gasta a sua vida conhecendo o Senhor hoje e amando a presença do Senhor hoje, eu sinto muito, mas provavelmente você não vai gastar a eternidade o conhecendo e diante da sua presença. E eu quero falar hoje também de um homem que entendeu esse desejo, esse anseio, que entendeu o coração de Deus, um homem que amava a presença. Esse homem é o dono desse salmo, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmo 16:11. Na tua presença há plenitude de alegria, a tua destra há delícias perpétuas. Salmo 38:9. Na tua presença está todo o meu desejo. Salmo 63:1. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja, como terra seca, cansada e sem água. Salmo 51:11. Não lance fora diante de mim a tua presença. Salmos 26:8. Senhor, eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória está. Esse homem entendeu o coração de Deus. Esse homem é o homem segundo o coração de Deus. Davi.
Olha onde estava o coração do homem que foi achado como homem segundo o coração de Deus. Ele estava no lugar da presença. Deus, eu quero estar onde a sua presença está. Jesus está procurando por homens e mulheres que entenderam as suas afeições. Homens e mulheres dispostos a fazer o mesmo voto de Davi. Salmo 132 fala isso. Senhor, lembra-te de Davi, de todas as suas aflições e de como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Nós não estamos falando, meus irmãos, de qualquer homem, nós estamos falando de um rei. Mas um rei que tinha um coração no lugar certo, na presença de Deus. Eu não darei sono aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras, até que o Senhor encontre um lugar para habitar. Será que você tem disposição hoje para fazer esse voto diante do Senhor? Eu não darei sono aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras, até que o Senhor encontre aqui em Petrolina um lugar para habitar. Até que o Senhor encontre aqui no sertão, encontre no Nordeste um lugar para habitar. Eu não darei sono aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras. Que Deus nos fira novamente com a paixão pela presença do Senhor. Nós cantamos aqui no começo da pregação: eu não me envergonho da presença do Senhor. Mas muitas vezes nós temos andado envergonhados. Nós temos andado tão cautelosos que nós nos tornamos envergonhados. A gente aprendeu demais. Mas o Senhor está procurando meninos e meninas que amam a sua presença. Os dias de Eli estão se encerrando, meus irmãos. Jesus está abrindo o ouvido de meninos novamente para ouvir a sua voz. Uma geração de Samuéis. A pastora Dávila estava falando ontem que o Senhor a tocou dizendo: nós temos que voltar para o amor dos primeiros dias, com a sabedoria dos últimos. Nós temos que voltar para o amor dos primeiros dias, para o primeiro amor, mas com a sabedoria dos últimos. Talvez a gente até cresceu em sabedoria, mas a gente perdeu o amor. A gente perdeu a paixão pela presença. E não que essas coisas sejam inversas, elas não são. Nós temos que andar com o nosso coração no lugar certo. A sabedoria, a maturidade desses dias, com a mesma paixão dos primeiros dias, com o mesmo coração, com o mesmo amor dos primeiros dias. São dias de nós fazermos votos ao Senhor. São dias de nós voltarmos ao lugar de intimidade, de nós sermos íntimos de Jesus, de nós sermos amigos de Jesus. A conferência é sobre Pasmos. Quem teve a revelação de Jesus Cristo foi um amigo. Alguém que deitava no peito, desfrutava da presença. Toda a revelação do fim é dada para íntimos, para pessoas que amavam a presença de Jesus. A gente vê isso com João, a gente vê isso com Daniel, a gente vê isso com os profetas. São homens que amam a presença do Senhor. São dias, meus irmãos, de nós voltarmos o nosso coração para esse lugar. E a paixão de Davi é expressa na sua primeira atitude como rei. Ele manda trazer de volta a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Essa foi a primeira ação política de Davi, trazer a presença de Deus de volta. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 6.
versículo 1. Segunda Samuel 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, um total de 30.000. Depois partiu para Baalá de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos. Entronizaram sobre os querubins, puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carro novo, e eles foram levando com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi com alegria, fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando viu o rei saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Depois repartiu para todo o povo, para toda a multidão de Israel, homens e mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: que maravilha que fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas e dos seus servos, como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical: foi perante o Senhor que eu me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai, de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele. Também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pela serva de quem falastes. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém. Davi vem trazendo a arca do Senhor com alegria, com música, até que um boi tropece. E Uzá põe a mão para segurar a arca do Senhor. E Uzá é ferido por Deus em ira por tocar na arca do Senhor. Ele é morto. E nós entendemos uma coisa muito importante aqui.
Diante de Deus, diante da presença de Deus, nós precisamos de muito mais do que uma boa intenção. Nós precisamos de muito mais do que vou fazer do meu jeito. Deus sabe do meu coração. Uzá tinha a melhor das intenções. A arca estava caindo, ele foi segurar. Mas quando se trata da presença de Deus, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Esse é um ponto que nós precisamos entender. A presença de Deus merece ser honrada. Isso acontece não da nossa maneira, mas da maneira que Ele escolheu. O Senhor merece ser honrado. Será que diante do Senhor, diante da Sua presença, como nós temos reagido? Será que como Simão, o fariseu, que diante do Senhor não lavou os seus pés, não deu um ósculo santo, não ungiu a sua cabeça? Ou como aquela mulher pecadora que derramou um perfume aos pés do Senhor, derramou lágrimas aos pés do Senhor, enxugou os seus cabelos, seus pés com os seus cabelos? Como nós temos estado diante do Senhor? Como aqueles que honram ou como aqueles que desonram o Senhor? Meu irmão, não existe meio termo. Não existe meio termo e dizer, eu sei que o Senhor é digno, Deus, mas me deixa no meu cantinho hoje. Não, o Senhor é digno. Então eu levanto as minhas mãos, então eu canto uma canção, então eu pulo, então eu danço, então eu grito, então eu me movo em resposta à dignidade de Deus. A presença do Senhor precisa afetar a nossa vida, meus irmãos. Precisa afetar a maneira que nós respondemos. Eu estou falando do culto, obviamente, mas eu estou falando de toda a nossa vida. Uma vida diante de Deus, uma vida diante da presença de Deus, um Deus onipresente que está em todo lugar, em todo tempo. Então, se Deus está em todo lugar e em todo tempo, eu preciso ter a consciência de que a minha vida deve honrar Ele em todo lugar e em todo tempo. Porque muitas vezes nós levantamos nossas mãos e cantamos uma canção, nós honramos com lábios, mas a nossa vida não tem honrado o Senhor. Ele está nos procurando hoje não apenas com a canção em nossos lábios, mas com uma vida que cante verdadeiramente ao Senhor. Que a nossa vida seja a nossa verdadeira canção. Que a expressão dos nossos lábios, o cântico, seja apenas uma expressão daquilo que a nossa vida já canta. Que essa seja a mais bela das melodias, das harmonias. A nossa vida ao Senhor. É isso que importa, meus irmãos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Dá pra gente cantar sem amar o Senhor. Dá pra gente vir aqui na frente, pregar, cantar. Dá pra gente fazer a igreja. Dá pra gente ser voluntário. Dá pra gente dizimar, ofertar. Mas não é o que o Senhor procura. Foi o que o pastor Álvaro falou. Se a gente vai ofertar, que a gente seja cheio do Espírito Santo ofertando. Se a gente vai cantar, que a gente seja movido pelo Espírito. Deus está procurando nesse tempo uma igreja movida pelo Espírito. Uma igreja que ama a presença de Deus. Meus irmãos, a verdade é que muito de nós aprendemos a fazer. Nós aprendemos. Aí chega em alguns lugares, em algumas igrejas, acho que aqui em Petrolina não tem não, mas lá no Brejo tem, né? Aí chega em alguns lugares, meus irmãos, a estrutura é legal, as canções são legais, a pregação é legal, tem tudo isso, mas não tem Jesus. Parece igreja, tem roupa de igreja, mas não tem Jesus, então não é igreja.
canta as mesmas canções que a gente canta, mas não tem Jesus. Meus irmãos, eu não quero viver uma vida e fazer igreja sem Jesus. Deus nos livre de ser encontrado nesse lugar. Deus nos livre. E meus irmãos, nós não estamos falando de algo que é incomum. Pelo contrário, tem se tornado cada vez mais comum. Igrejas sem Jesus. Igrejas sem a presença de Deus. E Deus está, batendo a porta. E a gente está fazendo igreja, a gente está ceando e comendo, a gente está, servindo como voluntário, a gente está cantando e pregando. E Jesus está batendo a porta. Esse versículo é muitas das vezes mal utilizado como um lugar de evangelismo, né? E Deus está batendo na porta do teu coração. Ele é educado. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas a verdade é que esse versículo está falando de um Cristo que está batendo na porta de uma igreja. Então, se ele está batendo na porta de uma igreja, quer dizer que ele está do lado de fora. Eles estão comendo e bebendo, ceando, sem a presença de Deus. E Cristo está batendo a porta. Deus, não nos permita andar como igreja sem a presença de Deus. O que nos move, meus irmãos, é uma estrutura legal, é um ambiente confortável. Que massa, cara. Que massa que a gente pode ter isso, que massa. Mas se a gente não tiver, se as coisas apertarem, meus irmãos, o que nós amamos? Nós amamos uma igreja confortável, um ar-condicionado, porque enfim, está calor, né? Ou nós amamos a presença de Deus? Se nos tirassem toda a estrutura, será que nosso coração ainda permaneceria? Essa é a diferença, meus irmãos, entre alguém que ama a presença e alguém que não ama a presença. Não são as estruturas que nos movem. Eu não estou aqui, você não está aqui porque a salinha lá da igreja é legal, é confortável para mim, tem ar-condicionado. O culto é tão bom para mim, é tão confortável, é tão legal, é algo bom para a gente fazer ao domingo. Não, nós estamos aqui, devemos estar aqui porque nós amamos a presença do Senhor. E nós, como comunidade, como irmãos, estamos aqui para fazer isso juntos. Amar o Senhor e a sua presença. A presença de Deus merece ser honrada. Davi, o homem da presença do Senhor, se enche de temor ao ver Uzá morto por tocar na arca da presença. Ele pergunta: como eu poderei trazer a arca do Senhor? E ele a deixa na casa de Obed-edom. E Davi sabe que Obed-edom é muito abençoado pela presença. E ele decide voltar a sua caminhada de trazer de volta a arca para Sião, para a cidade de Davi. São cerca de 25 quilômetros de Jerusalém até a casa de Obed-edom. Eles demoraram cerca de 6 meses, porque a cada 6 passos eles paravam e sacrificavam, sem pressa. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos movidos por pressa. Nós estamos indo vai, sobe a bateria, faz alguma coisa, e a gente quer fabricar a presença de alguma maneira, sendo que o Senhor quer que a gente não tenha pressa diante da presença dele. Às vezes a gente vai só parar e ouvir o Senhor, sem cantar uma canção, mas com a disposição de amar o Senhor, independente do que eu estou sentindo, independente de qualquer coisa. Senhor, eu estou aqui sem pressa. Se a cada 6 passos é preciso parar, eu vou parar, mas eu quero levar a sua presença comigo. Então a geração acelerada. O Covid nos parou, nos colocou em casa, mas parece que a gente não aprendeu nada, cara.
A gente continua com pressa, a gente continua dizendo, e correndo, e correndo, e correndo atrás do vento. Mas um homem e uma mulher que corre atrás da presença não está andando como um homem e uma mulher que corre atrás do vento. É totalmente distinto. E essa é a decisão. Ou você vive sua vida correndo atrás do vento, ou você vive a sua vida correndo atrás da presença de Deus. Sem pressa. Mesmo correndo, mesmo indo atrás, sem pressa. Eles paravam a cada 6 passos. Custou muito trazer a arca da aliança para Sião. Mas essa era a maneira certa. A cada 6 passos eles paravam e sacrificavam. Sacrifício, trabalho árduo e custoso. Lá em Crônicas fala que Davi chamou os levitas para fazer isso. Eles eram encarregados de levar a glória de Deus. Essa era a tribo que não tinha terra e que a sua herança era o próprio Senhor. Eles tinham que levar a arca do jeito certo. Eles gastaram muito, sacrificaram muito. Eles chegaram a Sião cobertos de sangue. Eles sacrificavam e sacrificavam. Mas nós estamos andando diante de Deus, muitas das vezes sem nenhuma disposição para entregar nada. E para carregar a presença de Deus, deve existir disponibilidade para sacrificar. Deve existir um coração disposto a sacrificar. Homens e mulheres da presença de Deus, esses homens que pregaram aqui esses dias, que ministraram a nós, cara, homens dispostos a sacrificar. Né? A gente olha assim e diz, meu Deus do céu, que unção que esses caras carregam. Mas ninguém sabe o tanto que esses caras sacrificaram. Me incomoda se você anda com Jesus e Jesus nunca te pede nada, cara. Jesus nunca te pede nada, é tão confortável, né? É tão legal. Jesus só entrega. Porque, meus irmãos, isso parece tão distante do que é a realidade do Evangelho. Um Deus que só entrega. Quando o chamado de Jesus Cristo é: vinde após mim, tome a sua cruz e morra. Mas você está jurando de pé junto que Deus é o seu gênio da lâmpada. Não. Uma velha voz diz: tu pede tanto dos teus amigos, Deus. Não me admira que tenha tão poucos. Jesus está procurando nesse tempo os seus amigos. A revelação dos últimos dias é num lugar de sofrimento. Patmos é um lugar de sofrimento, mas de revelação. E sabe quem estava lá? O amigo. Aquele que, falando sobre si mesmo, fala: aquele a quem Jesus amava. Aquele que recostava no peito de Jesus. Que amava a presença. Para a gente correr, Davi consegue chegar a Sião. A cidade de Davi, ele encontra Mical, atribulada. E a gente lê o que acontece. Mical, filha de Saul, sai para encontrar Davi e, com um ar de deboche, fala: que maravilha que fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas e dos seus servos como um indivíduo qualquer. A resposta de Davi, meus irmãos, me toca, me fere. O rei Davi, responde para Mical, sua esposa: foi perante o Senhor que eu me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar do teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. E ele continua, ele fala: eu ainda me alegrarei perante ele, também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado
pelas servas de quem falaste. Um homem que ama a presença de Deus é um homem com o mesmo coração de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminuo, o amigo do noivo. Os amigos de Deus têm essa ambição. Importa que a presença de Deus apareça. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos. Nos falta a manifestação da presença de Deus, porque nos falta humilhação diante do Senhor. Nós estamos muito certinhos, nós estamos, muito confortáveis, mas o coração dos amigos não se importam com mais nada. A presença do Senhor é o que importa. E termina o texto dizendo assim: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Uma coisa que está estritamente ligada com a outra. O fato de desprezar a presença do Senhor está estritamente ligado com o fato de Mical não ter mais filhos, de ser estéril. Porque é um povo que não ama a presença, é um povo estéril. A gente pode até produzir, mas a gente não dá fruto sem a presença de Deus, porque a gente não está ligado à videira. Então a gente pode até fazer um culto legal, mas a gente não tem frutos. A gente pode até ter números, mas não temos frutos. Por quê? Porque sem a presença de Deus nós estamos estéreis. Se você não estiver ligado à videira, você morre. Para finalizar, o lugar que eu quero chegar, essa caminhada de Davi de volta com a presença do Senhor, em Sião, na cidade de Davi, eles tendem uma tenda chamada Tabernáculo de Davi, com adoração e música 24 horas por dia e os 7 dias da semana. É um ambiente onde a presença do Senhor é honrada. Ele está ali, ele entendeu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendeu. A presença do Senhor merece ser honrada em todo o tempo. Então que haja sempre uma canção ao Senhor, 24 horas por dia, 7 dias. E nós podemos olhar para isso e nos inspirar. Nós vemos várias casas de oração se inspirando nesse modelo. Mas esse modelo aqui não é um modelo apenas de inspiração. Mas o pastor Rodrigo falou um pouco sobre isso. Não é apenas inspiração, mas é um desejo de Deus de fazer novamente. Amós 9:11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, repararei as suas brechas, restaurarei as suas ruínas e a reconstruirei como era nos dias da antiguidade. Jesus quer fazer novamente. Ele, naquele dia, quando falo naquele dia, é uma expressão para os dias do fim, para o dia do fim. Naquele dia eu levantarei a tenda caída de Davi. Não é o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão. A tenda caída de Davi, esse lugar de adoração e honra à presença do Senhor. Em Atos 15:16, Em Atos 15:16, a profecia de Amós é cumprida em Cristo e na inclusão dos gentios na igreja. Meus irmãos, nós não podemos deixar de entender que quando se fala de tenda de Davi, não é apenas o reino de Davi, o descendente de Davi, Cristo, mas o desejo de Deus de levantar esse lugar de honra à presença novamente. Uma tenda simples, mas de um povo que amava a presença de Deus. Você pode ficar de pé?
gastasse esse tempo em resposta à revelação que nós tivemos. Aí no seu lugar mesmo, com entendimento. Se o seu desejo é se ajoelhar, derramar lágrimas, não sei. Mas responda à presença do Senhor. Se você tem uma oração, comece a liberar essa oração, Senhor. Se você tem uma oração de arrependimento, comece a liberar o Senhor. Comece a liberar o Senhor. Deus, nós queremos voltar. Nós queremos voltar, Deus, ao lugar de amor. Nós queremos voltar ao lugar da presença. Nós não queremos ser, Deus, um povo da estrutura. Nós queremos ser um povo da presença, Deus. Onde nós formos, Deus, que a gente não seja reconhecido pelos estereótipos de crente, mas que a gente seja reconhecido por um povo que carrega a presença de Deus. Nos ensine novamente, Deus. Nos ensine novamente como igreja a honrar, a amar a Tua presença. Coloque em nós o mesmo desejo de Davi, o homem que amou a presença. Eu não darei sono aos meus olhos e nem descanso às minhas pálpebras, até que o poderoso de Jacó encontre um lugar para a sua habitação, encontre um lugar para repousar a sua presença. Deus, ache em nós esse lugar. Ache aqui, Deus, um povo para esse tempo. Ache aqui um povo que ame a sua presença, Deus. Um povo disposto a cavar um pouco mais e um pouco mais. Levante, Senhor, nesse tempo, nessa geração, um povo que ame a sua presença, Deus. Nós não queremos deixar você do lado de fora, Deus. Nós não queremos fazer igreja sem você. Nós queremos amar a Tua presença, Deus. Ah, Deus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque nós desprezamos e desonramos a Tua presença. Nos perdoe, Deus, porque nós nos tornamos inférteis, porque nós nos acostumamos, Senhor. Coloque em nós um santo desejo pela presença. Espírito de Deus, é você que pode fazer isso. Então plante em nós um santo desejo pela sua presença. Relembre os meus irmãos que talvez um dia viverão esse anseio, esse desejo por Deus, mas perderam isso de vista. Relembre o Senhor. Relembre-nos, Senhor. Essas coisas, Deus, não são para meninos, não são apenas para empolgados, mas é para um povo, Deus, para todo o seu povo. Se o seu desejo é habitar no nosso meio, Deus, não nos deixe viver com os olhos em outras coisas. Um povo que ama a presença, um povo que ama o Senhor. Acostumar, eu não quero me acostumar. Eu preciso de Ti.
quero me acostumar, quero me acostumar. Eu preciso de ti. Todos os meus dias 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 eu preciso de ti. Quero me acostumar, eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti. Todos os meus dias eu não quero me acostumar. Eu não quero me acostumar. Eu preciso de ti. Todos os dias estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu. A essência és tu, Jesus. La 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 de imensurável valor, quem pode expressar quanto é digno? Embora seja pobre e falho, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela,
a essência és tu. Queria que a gente finalizasse esse momento e você pudesse se expor diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Meus irmãos, como nós temos tratado o Senhor, como nós temos tratado a sua presença. Eu queria que nesse momento, nesses últimos instantes, a gente entrasse em um lugar de arrependimento. Enquanto nós cantamos a canção, comece a pedir perdão ao Senhor. Deus, me perdoa pela forma que eu estou tratando a sua presença. Nos perdoe, Senhor, porque nós perdemos a consciência da sua presença no dia comum. Porque antes nós tínhamos lágrimas até quando nós estávamos lavando uma louça. Mas nós perdemos a consciência da sua presença, Deus. Nós perdemos, Senhor. Mas nós queremos voltar, Deus. Nós queremos voltar, Deus. Se você tem uma oração de arrependimento, se exponha diante da presença do Senhor. Se exponha diante do Senhor. Enquanto os ministros liberam uma canção, liberam um som, comece a se colocar em um lugar de arrependimento e de volta. Todos os dias são dias de voltarmos ao Senhor. Todos os dias. Vamos, comece a liberar uma oração de arrependimento. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ache em nós, Deus, ache em nós. Estou voltando à essência da adoração e à essência